Beatriz, eu sou psicóloga na Cardiped Brasil. Hoje fico responsável pela aula do Clube da UTI, com o tema Estratégias de Enfrentamento em Pacientes e Familiares com Cardiopatia Congênita. Para o nosso encontro de hoje, o conteúdo que eu programei para que a gente possa conversar e contextualizar é o papel da psicologia dentro do aspecto da saúde, o papel do psicólogo no ambiente hospitalar, a terapia cognitivo-comportamental nos contextos de saúde, avaliação e tipos de enfrentamento, as técnicas utilizadas pelo profissional da psicologia e o acolhimento ao paciente e ao cuidador. O objetivo desse encontro é que a gente possa ampliar a visão de modo multiprofissional sobre o que é o enfrentamento e que vocês tenham maiores habilidades e competências para enxergar essas demandas e esses aspectos nos pacientes, nos familiares que vocês trabalham, não só como sendo responsabilidade do profissional da psicologia, mas para que vocês também possam ser capazes de levantar demandas e questões que podem ou não se tornar problemas dentro do ambiente de tratamento ao paciente com cardiopatia congênita. Bom, de modo mais contextual histórico, a psicologia nos contextos da saúde ela é relativamente recente. Em 1954, no contexto do Brasil, na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, por Matilde Nader, que foi a primeira psicóloga a trabalhar especificamente com pacientes em pré-operatório de cirurgias pediátricas gerais, mas ela começou a desenvolver um trabalho psicoeducacional, que depois mais à frente eu converso com vocês a respeito disso, a preparar essas crianças, na época no setor pediátrico, para serem submetidas a procedimentos cirúrgicos. Então, houve essa compreensão de que era necessário uma abordagem diferente para esse perfil de paciente, para que eles pudessem enfrentar de modo mais assertivo o processo de hospitalização e tratamento de doença. O objetivo, então, dentro do contexto de saúde, é promover saúde, prevenir doenças e a manutenção do estado geral de saúde desse paciente. É um pouco diferente do que a gente habitua a compreender como a abordagem de psicoterapia clínica. A gente tem objetivos diferentes, a gente tem manejo de tempo diferente também, e a gente considera sempre a tríade paciente, equipe, família. O foco, então, é minimizar o sofrimento causado pelo processo de hospitalização ao paciente e os seus familiares, de modo com que eles possam compreender a doença com a qual eles estão lidando, os passos do tratamento que eles vão enfrentar, como isso vai impactar na vida deles e como eles podem fazer o manejo de emoções, principalmente emoções desagradáveis decorrentes de todo esse processo, sem que isso afete de modo geral e impacte de maneira extremamente negativa, que eles tenham condições de fazer um manejo mais eficiente desse processo. O papel do psicólogo, então, no ambiente hospitalar é auxiliar o paciente e a sua família com a elaboração da simbologia do adoecimento, e aí pensando especificamente no nosso setor, a simbologia do adoecimento do coração, ela tem um impacto emocional muito maior, porque o coração tem um grau de importância, de evidência, que a gente entende que isso traz para a família uma preocupação muito maior do que em outros contextos de tratamento, ainda compreender como lidar com essa situação e com o que ela causa. Então, o que eu vou precisar enfrentar, como isso vai mudar a minha rotina, os meus hábitos, eu vou precisar me deslocar ou não para um tratamento, eu vou conseguir organizar isso e ajustar isso na rotina. Então, todos esses ajustes que trazem no processo de adoecimento, principalmente a parte do diagnóstico, que a gente vai ajudando a tornar mais claro, mais possível e mais viável a esse grupo de pessoas. Ainda a gente pode facilitar a comunicação e a compreensão entre os membros da equipe, de acordo com os objetivos terapêuticos, e isso facilita com que essa família e esse paciente compreenda o seu processo de tratamento, quais serão os passos, o que há de ser feito, como há de ser feito para que eles consigam manejar expectativas e conseguir lidar com esse processo de o que eu posso esperar diante desse processo de tratamento, e ainda realizar a avaliação e o acompanhamento das mudanças no estado psicológico e de humor durante o processo de hospitalização, considerando todas as suas etapas. É muito comum que as mudanças do estado de humor, elas sejam bastante oscilantes. Então, no começo, a gente tem, às vezes, uma sensação de medo muito intensa, preocupações, mas nem sempre elas são muito coerentes com a realidade com aquele paciente vai ser submetido. Pensando
principalmente no manejo dos pais, considerando que o nosso paciente muitas vezes é um paciente de idade muito pequena e que nem sempre consegue ter uma condição de compreensão muito efetiva sobre esse sentido. Então, a gente observa essas oscilações de humor e quanto mais informação a gente oferece, maiores tendem, e a gente espera que sejam as preocupações e o ajuste de postura dessa população, dessas famílias também. Então, isso significa que meu enfrentamento ele pode também sofrer oscilações ao longo desse processo, porque antes algo que eu imaginava que era muito mais fácil e muito mais possível, eu entendo, então, a partir da comunicação clara e eficiente oferecida pelos profissionais da área da saúde, que aquilo nem sempre é superficial, prático, como eu imaginei. A importância do psicólogo dentro desses contextos, porque quem vai trazer o manejo dessas emoções, a organização mental de todo esse processo, de modo com que o enfrentamento seja mais produtivo, mais focado e mais direcionado àquele objetivo terapêutico. A abordagem da terapia cognitivo-comportamental nos contextos de saúde, pela literatura, é a que a gente tem mais evidências de resultados positivos. Não que as outras abordagens psicológicas não sejam eficientes de tal modo. O que a gente percebe é que as técnicas, elas são mais objetivadas, elas são mais eficazes, porque nós temos tempos mais breves de atuação. Então, eu consigo direcionar a minha atuação, o meu padrão de atendimento de modo mais focado. Então, a gente considera prioritariamente dentro dessa abordagem psicológica, e eu não espero que vocês entendam sobre abordagens psicológicas, mas a TCC, ela coloca a relação prioritária entre os pensamentos, as emoções e os comportamentos, exatamente nessa ordem. Então, a interpretação que eu faço ao ambiente ao meu redor, ela me traz emoções que são coerentes ou não dentro daquele contexto e eu reajo de alguma forma. Essa coerência, ela é basicamente avaliada pelo psicólogo. Então, se eu estou diante de uma situação, de um ambiente em que a minha interpretação é catastrófica, logo eu vou ter emoções mais desagradáveis também e vou reagir de modo mais reativo. Então, essa é uma direção básica que a gente compreende dentro do processo de tratamento, basicamente. Compreende que as interpretações distorcidas da realidade vivenciada podem gerar sofrimento psicológico e direciona o foco no presente e em problemas atuais a serem resolvidos. Dentro do contexto de saúde, a gente vai sempre ser o mais breve e focado possível. É claro que não tem como a gente desconsiderar todos os outros aspectos de vida dessa família, desse paciente, principalmente considerando que a logística de tratamento é bastante desafiadora. E a gente entende que elas impactam de mesmo modo, mas a gente quer que o enfrentamento do tratamento seja o mais eficiente, o mais assertivo possível, trazendo formas de manejo para todo esse contexto. Então, é uma abordagem estruturada, breve, orientada a objetivos previamente estabelecidos. O que eu preciso resolver prioritariamente? É o tratamento do meu filho? É a cirurgia que eu vou enfrentar? É o impacto que isso vai me causar? Eu vou ter, se eu não operar, eu vou ter prejuízos a médio, longo prazo, curto prazo? Então, se eu operar agora, o que isso me traz de benefícios? Quais riscos eu vou enfrentar? Então, quanto maior a quantidade de informações dentro de um contexto esperado para aquilo, mais fácil tende a ser o meu enfrentamento. E quando eu digo fácil, não significa que é rapidamente resolvível e nem que isso vai gerar emoções negativas. Isso vai gerar emoções negativas de todo modo, mas que sejam coerentes com aquele processo que eu estou evidenciando. Por isso, então, a ênfase em psicoeducação e autonomia do paciente. A TCC, ela é a abordagem que ela coloca o paciente como seu principal autor de vida. Então, a ideia é que ele consiga se manejar sozinho o mais rápido possível. Por isso que é uma abordagem, até na condição clínica, um pouco mais rápida que as outras. Porque a ideia é que o paciente desenvolva o processo de autopercepção o mais rápido possível para que ele entenda como ele possa desenvolver o enfrentamento diante dos contextos que ele vai passar. No contexto de saúde, isso acontece de mesmo modo. Quanto mais eu entendo sobre o meu processo de adoecimento,
de diagnóstico e de tratamento, tende a ser mais fácil o engajamento ao tratamento proposto. Ok? Então, a gente consegue, a partir dessa compreensão mais global, reduzir a ansiedade, o estresse e os demais sintomas desencadeados pela hospitalização, a partir da compreensão do contexto que eu estou vivendo, e principalmente, não tem como a gente bloquear algumas emoções, porque eu estou passando por situações difíceis. E isso é algo bastante comum que a gente vivencia dentro do nosso contexto de trabalho, porque os pais, principalmente, eles não querem sentir. De modo geral, as pessoas hoje em dia não querem sentir coisas, mas a gente não tem como ficar anestesiado, impermeável, considerando o contexto de estresse, tá bem? Então, entender que eu vou ter emoções desagradáveis, como ansiedade, como o estresse que isso me causa, como questões de tristeza e preocupações, como sendo naturais dentro do meu contexto de vida. Ainda a gente consegue auxiliar na adaptação ao adoecimento e às possíveis mudanças de rotina, entendendo que para eu alcançar os objetivos que eu tenho, eu vou precisar estar exposta a essas condições de mudança de contexto, seja logística, seja um tempo de internação prolongado, seja necessidade de mudança de estado, de cidade, todas essas questões que mudam o nosso planejamento de vida, ainda com foco em promover a adesão ao tratamento, a partir do reconhecimento da importância desse processo de mudança, e a gente trabalha o enfrentamento, que é o foco da nossa aula de hoje, que a gente chama de coping, durante o processo de adoecimento. O enfrentamento, ele é extremamente individual, e isso a gente considera aspectos de personalidade, histórico de vida, condições de interpretação de contexto, condições sociais, intelectuais, financeiras. Mas, de modo geral, a gente consegue direcionar para alguns tipos que nós vamos conversar adiante, de modo com que a gente consiga minimizar o sofrimento emocional desses pacientes e desses familiares. A avaliação, então, dos tipos de enfrentamento se caracteriza por um conjunto de estratégias cognitivas e comportamentais utilizadas pelo indivíduo para lidar com essas diversas situações. Então, como eu interpreto a minha situação estressora e como eu reajo diante dela. Tudo isso considerando o que eu acabei de colocar para vocês, os aspectos de personalidade, condições sociais, intelectuais, financeiras. Tudo isso como uma identificação individual de cada pessoa. Então, pode ser que uma pessoa super bem orientada tenha extrema dificuldade de enfrentar com algumas questões, e pode ser que uma pessoa muito simples tenha mais facilidade. Isso não é algo muito fácil de ser identificado. Isso a gente vai identificando conforme a gente vai conversando, a gente vai se aproximando e estreitando o vínculo com essas pessoas. O que eu quero dizer não é totalmente claro isso, né? Não é porque uma pessoa é super bem orientada e tem uma série de condições viáveis de vida que ela vai ter mais facilidade de enfrentamento. Às vezes pode ser o contrário. E esse é um processo, essa avaliação, ela é sistemática e busca compreender como o paciente interpreta e reage ao estresse desencadeado por algum cenário. Neste caso, o adoecimento, a hospitalização e o tratamento. O nosso foco, então, é identificar os recursos internos e a detecção de distorções que podem prejudicar o processo de recuperação. Então, a gente vai observar os esforços para gerenciar as demandas internas, que normalmente são os pensamentos e as emoções, e as externas, os problemas, o ambiente e a doença em si. E está diretamente ligado à forma como o indivíduo interpreta a situação e responde a ela, ou seja, não apenas o problema em si, mas como a pessoa lida com ele. Então, não necessariamente situações mais graves terão enfrentamentos mais complexos, isso depende de como a pessoa lida e interpreta com a situação que ela está vivenciando. Pode ser que mesmo em situações mais simples, pessoas com maior dificuldade de enfrentamento tendem a catastrofizar isso também.
Então, a gente observa que isso oscila muito, isso não tem exatamente um padrão de funcionamento para cada pessoa. Isso é o mais importante que eu gostaria de deixar no nosso encontro de hoje, né? Essa individualização e essa subjetividade de cada pessoa e considerando todos os passos que a gente tem colocado, principalmente do tratamento. Então, dos tipos de enfrentamento mais especificamente, a gente tem 3 básicos, mas que são os mais gerais que a gente utiliza como condição para enxergar esse processo que cada familiar e cada paciente se apresenta. O primeiro é o focado no problema, esse é o mais racional, mais prático, que é direcionado à modificação da situação estressora. O principal objetivo desse enfrentamento é resolver ou reduzir o seu problema. Esse seria o nosso ideal, e o mais pouco comum também, tá? Na verdade, esse é o nosso objetivo terapêutico enquanto profissional da psicologia, é tentar ajustar o enfrentamento com foco no problema. Porque o problema em si é o que eu tenho condições de resolver praticamente, que eu tenho condições de ajustar ações para isso. Por exemplo, vou buscar informações sobre a doença que eu tenho, ou que o meu filho venha a ter, o meu familiar, seguir o tratamento corretamente, planejar ações concretas e tomar decisões assertivas. Esse é um processo mais racional, que nem sempre é automático, mas é possível conforme eu vou passando pelo processo de psicoeducação, que é entender o contexto pelo qual eu estou vivenciando. Tá bem? O segundo tipo de enfrentamento, e esse talvez o mais problemático de todos, o mais trabalhoso, é o focado na emoção. Ele é, então, direcionado à regulação das emoções desencadeadas pela situação. Quando a gente percebe que o paciente ou que o familiar ele está mais direcionado ao que ele sente diante daquilo, ele é trabalhoso porque a gente sabe que a emoção ela tem intensidades diferentes em cada situação, em cada contexto. Então, pensando nessa intensidade, eu vou ter oscilações ao longo do meu processo de tratamento. Então, o objetivo, ele não altera diretamente o problema, o que prolonga talvez uma resolução dele, mas ajuda a lidar com ele emocionalmente. Então, a gente vai fazer com que esse manejo de emoção tenda a ser ou venha a se tornar mais assertivo possível. Então, eu posso sentir medo, ansiedade, ter preocupações diante de todo o contexto que eu estou vivendo, mas que eu consiga lidar emocionalmente sem que isso potencialize para algo, para condições psicológicas mais graves. Bem, então, para isso, né, existem as técnicas de relaxamento, a reestruturação cognitiva, quando a gente percebe que são pensamentos disfuncionais e mais catastróficos, e a expressão emocional e a busca pelo apoio social também. Então, esse é o mais comum que a gente vê dentro de uma UTI, por exemplo, né? Eu estou diante de diversas situações em que isso acarreta emoções desagradáveis, eu não consigo muitas vezes direcionar para o meu problema, ou o que eu posso fazer diante dele, o que é possível para eu, por exemplo, enquanto familiar, ajudar o meu paciente, ajudar a minha criança dentro daquele contexto, e eu fico só imergida no medo que eu tenho de que alguma coisa ruim aconteça. E esse medo, como eu disse, essas emoções desagradáveis, elas vão só ser controladas a partir da minha percepção de que aquilo me faz mal. O que é muito difícil, muitas vezes, da gente conseguir direcionar a família. De que aquele pensamento, de que aquela relação emocional, ela está muito além do que a gente conseguiria lidar. Tá bem? E essas técnicas que a gente emprega, por mais que elas sejam eficientes, elas não são rápidas. Diferentemente do enfrentamento focado no problema, que as ações são mais práticas. Percebem a diferença? E o terceiro tipo mais abrangente é o adaptativo, que é um enfrentamento que favorece a resolução de problemas e a regulação emocional saudável. Esse é um que a gente consegue ajustar as duas coisas, e o mais difícil também para a gente conseguir enxergar no nosso contexto de trabalho, tá? Como, por exemplo, a gente vai conseguir aceitar a situação que eu estou vivenciando, entender como eu posso resolver esse problema e buscar apoio, entendendo que eu não vou conseguir muitas vezes lidar diretamente sozinho com aquela situação, e ele pode ser desadaptativo também.
que mantém ou piora o sofrimento atual. Então, é aquele que a gente tem mais comumente quando a gente tem diagnósticos mais intensos, que é a evitação, a negação, a rigidez e o isolamento. Então, esses são os outros dois tipos que a gente vai observar. Se a pessoa consegue lidar com a situação, ela consegue se adaptar a ela. Se ela tem maiores dificuldades, provavelmente ela vai passar pelo processo desadaptativo de maior esquiva. Além disso, a gente vai caracterizar esse problema. Então, junto com o paciente, junto com a família, a gente vai avaliar a história da duração desse problema atual, então, há quanto tempo esse diagnóstico aconteceu, como foi esse diagnóstico, se houve tempo de preparação para o nascimento dessa criança, por exemplo, ou não, se tudo foi muito rápido, muito tortuoso, as crenças que o mantêm e, especificamente, quais recursos e estratégias o paciente já utiliza para lidar com essa situação. O que é isso para nós, dentro de um contexto de atendimento hospitalar? Essa pessoa, ela consegue, mesmo a partir de todas as emoções desagradáveis que ela tem, se direcionar para o que ela precisa fazer? Se ela consegue, ela tem uma funcionalidade preservada. Então, ela consegue entender e caracterizar a própria situação que ela está vivenciando. Se ela consegue identificar as distorções e fantasias. Isso é algo que nós, ao longo do diálogo e do atendimento com esse paciente, com essa família, a gente consegue perceber muito facilmente. E eu imagino que vocês também, Beira Leito. A gente vai, então, buscar identificar a presença de catastrofização, que é sempre esperar o pior desfecho ou que alguma coisa ruim venha a acontecer. Ideias fantasiosas, expectativas irreais sobre tratamento que dificultam a colaboração ou desse paciente ou dessa família diante do contexto de tratamento. São as comuns resistências que a gente observa dentro do processo de enfrentamento de tratamento, mais especificamente tratamentos de saúde. Então, eu vou começar a impor limites, impor situações em que eu não vá conseguir enfrentar diretamente. Isso a gente chama de fuga de esquiva. Então, eu vou me afastando gradativamente, porque eu não quero ser submetida ao esforço que é um enfrentamento mais saudável, porque é de um esforço mental muito grande e de comportamento também. Então, a gente vai avaliar também as motivações e os ganhos secundários, o que motiva o paciente ou o familiar a se recuperar e se existem ganhos secundários ou reforçadores que mantêm os comportamentos deles. Por exemplo, eu tenho interesse em melhorar e às vezes ser transferido de hospital para um recurso que eu sei que às vezes é mais complicado, que eu vou ter mais dificuldade de conseguir as coisas. Então, normalmente, esses processos, eles não são tão conscientes de modo cognitivo, tá? Mas a gente percebe que eles vão tentando mudar o cenário ou ficando mais enrijecidos para conseguir manter esse processo de atenção. E considerando o nosso serviço, a gente oferece bastante atenção para muitos aspectos, então a gente acaba reforçando muito o comportamento dessas pessoas que estão aqui. Então, não que isso seja necessariamente ruim, mas a depender do tipo de enfrentamento de cada indivíduo, isso pode se tornar um reforçador negativo para nós, enquanto profissionais da área da saúde, por exemplo. Então, os reforçadores, eles podem ser muitos, pode ser a atenção, pode ser o acolhimento, pode ser a questão financeira, tá? Então, tem muitas questões que a gente vai observando que às vezes impactam nesse enfrentamento também. E o outro que é bastante complexo, pensando na nossa realidade de serviço também, é o aspecto de suporte social, que então a gente avalia a relação do paciente com a equipe de saúde e a qualidade do suporte familiar, identificando se esses vínculos eles facilitam ou eles dificultam o enfrentamento do processo de adoecimento e hospitalização. Esse é um dos nossos maiores desafios, porque quando a gente pensa no paciente pediátrico, a gente está direcionando o nosso, a nossa comunicação prioritariamente com a família dele. E se essa família é uma família ajustada, estruturada, isso facilita o nosso trabalho, mas se a gente tem problemas dentro do contexto familiar e social, esses problemas eles vão impactar diretamente nessa questão de suporte, que é onde a gente vai precisar trabalhar com mais ênfase exatamente para que esse ajustamento seja facilitado.
Então, se eu não tenho vínculos muito bem estabelecidos entre as partes envolvidas, que é a tríade que nós comentamos logo no início, paciente, equipe e família, eu não consigo muitas vezes favorecer o engajamento nesse tratamento. Então, se eu tenho uma fragilidade nesse aspecto, o meu enfrentamento tende a ser pior também. Se o meu familiar ele não consegue ser assertivo na comunicação com a equipe, o meu paciente vai ser prejudicado também. Isso a gente observa com bastante frequência, né? Quando as famílias principalmente se afastam, se esquivam, ou às vezes são potencialmente catastróficas, problematizando muito o contexto de resolução de problemas, a gente também vai ter dificuldade em engajar o nosso tratamento e auxiliar durante todo esse processo. As técnicas que a gente utiliza, então, né, mais específicas para a área da psicologia, é a psicoeducação sobre o adoecimento e os impactos emocionais. Então, eu preciso orientar essa pessoa de que ela vai ter reações emocionais, ela vai ter condições difíceis dentro desse contexto, e isso é natural e esperado. E esses impactos emocionais, eles estão juntos desse contexto, eles não conseguem ser, a gente não consegue separar isso. A identificação e a reestruturação de pensamentos automáticos e disfuncionais, quando a gente percebe principalmente as questões mais catastróficas, tá bem? Que elas fogem do que é esperado para a situação. É claro que eu preciso preparar para os riscos a serem enfrentados. Tá? Eu não posso esconder que às vezes a condição de tratamento esteja diretamente relacionado com uma gravidade, com uma complexidade, mas dentro de algo que seja acessível e não além daquilo que eu estou esperando. E as técnicas de relaxamento e de respiração para ajudar no controle de ansiedade e de dor. Novamente, essas são técnicas de muito engajamento pessoal. E aí o que a gente observa hoje em dia é que a disponibilidade livre. Então, eu não quero uma solução que seja a médio e longo prazo, eu quero uma solução que seja rápida, eu não quero sentir. Isso é o que a gente observa muito. Isso é, para mim, pessoalmente, um grande desafio, porque eu vou sentir. Eu só preciso aprender a manejar isso e como eu posso lidar diante dessa situação. E ainda o treino de habilidades de enfrentamento, que então a gente vai identificar. É adaptativo, é desadaptativo, é focado na emoção, é focado no problema, e como eu posso direcionar isso para algo que seja mais funcional dentro do meu contexto de trabalho? O que eu posso fazer diante disso? Às vezes eu tenho poucas coisas a fazer naquele momento, principalmente num papel de acompanhante de familiar. Eu não posso proteger o meu filho de absolutamente tudo, mas eu posso estar ao lado, eu posso me regular emocionalmente para que me aproxime dele com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de autonomia, e aí então eu posso me sentir mais seguro e ter mais autonomia para lidar diante daquilo. Mas isso há uma exposição comportamental. Ainda, a gente vai trabalhar a questão de resolução de problemas, então amenizar o foco nas emoções desagradáveis, direcionando para ativação comportamental, que esse é um outro desafio que a gente tem para enfrentamento, que é aumentar comportamentos que gerem reforço positivo, reduz a evitação e o isolamento e planejar pequenas ações possíveis. Isso, dentro do contexto de psicoterapia e de intervenção psicológica no contexto de saúde, significa preciso ajustar comportamento. Essa é a fase, para quem faz psicoterapia clínica, mais difícil. Porque eu preciso mudar a forma como eu vou lidar com algumas situações. Dentro de um contexto de tratamento de saúde, onde eu já não estou no meu cenário adaptado de vida, isso me requer de um esforço pessoal e mental muito maior, que é o básico que a gente faz beira-leito, convencer a pessoa a sair do lado do paciente o tempo todo, fazer pequenos ajustes de rotina, então ir até a casa de apoio, tomar banho, comer, fazer pequenas coisas que trazem para ela benefícios pessoais, mesmo que pequenos, mas que a longo prazo consigam reestruturar a forma como essa pessoa enxerga a situação que ela está vivenciando. E o registro de pensamentos adaptado à realidade de hospitalização, que é como eu interpreto as situações ao meu redor. Para nós da psicologia, o registro de pensamentos ele funciona como se fosse um diário. A ideia é que
eu desenvolva a capacidade de interpretar aquilo que eu mesmo estou pensando. Então, será que o que eu estou pensando é real e potencialmente capaz de acontecer, ou eu só estou tendo medo e eu não consigo distinguir o que vai me acontecer verdadeiramente, ou é só baseado na minha emoção? Dentro do contexto clínico, a gente usa isso como tarefa mesmo, né? Mas aqui dentro do hospital isso é um pouco mais difícil porque essas tarefas elas não são comumente empregadas. Existem, claro, pessoas mais engajadas e que entendem que isso pode funcionar, mas existem aquelas que acham isso de um esforço muito grande. Então, a ideia é eu começar a tomar maior consciência e questionar mais a veracidade daquilo que eu interpreto as coisas. Isso a gente faz beira-leito. Então, eu vou começar a questionar esse familiar, essa criança, para eu entender o que ela pensa e começar a distinguir isso se é real ou não. Então, a gente vai adaptando dentro desse contexto para que eles possam entender que nem sempre tudo que a gente pensa vai acontecer de fato. Na verdade, na maioria das vezes, o que a gente pensa não necessariamente acontece. Tá bem? E, finalizando, o acolhimento ao paciente ou ao cuidador. Dentro desse contexto de enfrentamento, a gente precisa direcionar alguns aspectos que são: eu vou demonstrar o problema, eu vou evidenciar essa condição de tratamento para esse paciente, eu vou colocá-lo diante de um contexto extremamente aversivo, mas eu preciso oferecer apoio e acolhimento. E colocar para ele que nós somos apoiadores dentro desse processo direcionado para o mesmo objetivo. Então, acolher essa família é reconhecer que o sofrimento deles podem ser tão intensos quanto especificamente desse paciente, e na maioria das vezes é, e facilitar a comunicação, que é atuar entre a equipe de saúde e a família por meio de uma linguagem acessível e esclarecendo as dúvidas. Nem sempre essas famílias direcionam dúvidas, mas a gente percebe que às vezes a interpretação e a compreensão não é exatamente aquilo que a gente esperava que fosse. Então, eu vou tentar tornar aquela informação que eu tenho, que normalmente é uma informação muito técnica e muito enrijecida, de modo com que seja acessível a eles. Além disso, a gente vai fortalecer o suporte social quando possível, claro, reforçando o papel dos acompanhantes como principal rede de apoio social para a recuperação desse paciente e como eles são utilizados principalmente como modelos de enfrentamento, tá bem? E o manejo de fantasias e expectativas, trabalhando as crenças irreais com o objetivo de ajustar as suas expectativas à realidade vivenciada. Essas foram as referências utilizadas e eu agradeço e fico à disposição.